Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Vou começar a meditação do livro 4, do Livro do Céu, volume 4, trecho 88. Livro do Céu, volume 4, trecho 88. Fugindo da cruz, permanece no escuro. É o título. Forte o título, hein? Vamos ver o que Jesus tem para dizer para a gente hoje. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes mais que o sol, e com uma cruz na mão. Nossa, que imagem que deve ter sido impactante, né? Jesus apareceu para Luísa, glorioso, transparecendo a sua glória, né? Com as chagas visíveis, e delas saíam luzes, né? Era resplandecente como o sol, e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto, ou seja, que ela via ele, via também uma roda da qual saíam 4 ângulos. Uma roda da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nessa escuridão, ficavam as pessoas como abandonadas por Deus. E sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra as mesmas pessoas. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se a passos rápidos, porque ele sempre fala para ela de guerras, né? Aí ela fala, parece que as coisas ditas antes por Jesus aproximam-se a passos rápidos. Agora, nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz. E os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: todo o triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, a cruz. Quem pode dizer como fiquei aflita e pensativa no que poderá acontecer? O trecho termina. Eu li até o final porque o trecho é curto e eu também estava tentando entender o que Jesus queria dizer com isso. Porque ele diz assim, vamos ler de novo. Ele apareceu para ela com as chagas resplandecendo a luz, uma luz que parecia o sol, e com uma cruz na mão.
Daqui a gente já entende, assim, que as chagas dele, assim, pelo que eu tô conseguindo tentar interpretar, né? As chagas dele resplandecem a luz, estavam resplandecendo a luz. Isso significava que daquela dor que ele sentiu ali, que eu tô entendendo, né? Eu não tô falando que é um entendimento absoluto, né? Cada um pode interpretar da maneira que o Espírito Santo iluminar. Daquela dor que ele sentiu ali, saiu uma luz. Ou seja, a cruz de Jesus, o que foi, né? A salvação das almas. Ele nos salvou ali, ele redimiu todos os nossos pecados. E isso é uma grande luz, né, para nós, porque a gente estava nas trevas, né, até então, até a redenção. E isso já é um significado dessa cruz, esse parâmetro que ele está dizendo aqui, essa comparação entre luz e cruz, né? Enquanto estava nisso, ela via uma roda, da qual saíam 4 ângulos. E parecia que num ângulo escapava a luz. Tinha uma luz em cada ângulo, pelo jeito, né? E um dos ângulos ficava sem a luz e ficava escuro. Nessa escuridão ficavam as pessoas abandonadas por Deus, porque a luz da nossa vida é Deus. Jesus já não disse, eu sou a luz do mundo. Então, por que Jesus é a luz do mundo? Porque ele ilumina as trevas das nossas vidas, né? Porque sem Jesus a gente só segue caminho errado, né? Segue caminho que não é o que agrada a Deus. E o que não agrada a Deus agrada o inimigo. Então, a partir do momento que a gente põe luz na nossa vida, põe Jesus na nossa vida, a gente ilumina a nossa escuridão, a escuridão da nossa alma, que é trevas, né? Só pensa coisa ruim. A gente, sem Jesus, a gente dá vazão, a gente dá lugar ao inimigo, né? Quem não me ama, ama outra coisa. E outra coisa é o mundo e o inimigo. Então, ela falou aqui que esse ângulo perdia a luz, escapava a luz significa perder, né? Escapou a luz. E ficava às escuras. Na escuridão ficava sem Deus. As pessoas ficavam abandonadas sem Deus. Isso é claro e notório, não precisa nem de interpretação. E aí sucediam guerras sangrentas contra a igreja. O que está acontecendo hoje, né, gente? Porque você vê aí mais e mais notícias na Nicarágua e outros lugares, perseguições sangrentas de verdade, né? E aí o que eu interpreto aqui? As pessoas cada vez mais sem Deus nessas nações que ela viu aqui, nesses lugares. E aí acontecia guerras contra a igreja e contra as pessoas. O que a gente está vendo hoje, né? A iminência de uma guerra mundial, talvez, né? Aí pela Ucrânia, pela Rússia e Ucrânia. Pelo menos é o que está se passando nos jornais, que a guerra a gente achava que ia acabar, vai se intensificar pelo jeito. A gente não sabe o que vai acontecer, mas assim, os castigos, as coisas que Deus permite que aconteçam, é a consequência da nossa vida sem Deus, né? A consequência do pecado, que é o que eu estou interpretando desse trecho aqui, né? Porque as pessoas abandonadas sem Deus sucedia guerras sangrentas contra as pessoas e contra a igreja. Nada mais é do que está acontecendo agora. Porque a gente vê as pessoas cada vez mais sem Deus. Tem muita gente rezando, tem muita gente buscando a Deus? Tem. Mas a grande maioria das pessoas está vivendo as suas vidas alheia a Deus. Alheia ao que Deus ensina, que é amor, que é compaixão ao próximo. As pessoas só querem saber delas mesmas, né? Egoísmo, eu primeiro, as pessoas depois. É o que mais a gente vê na nossa rua, no nosso bairro, com as conversas das nossas rodas. Pelo menos é só o que eu ando vendo por aqui. Muito pouca gente, mesmo as que vão à igreja, muito pouca gente está seguindo o que Deus ensina. Então, esse sem Deus é realmente trevas. Trevas, e trevas é consequência de coisa ruim. Guerra, inimizade, pecado,
porque cada vez o egoísmo está aumentando mais, né? Então, é isso mesmo que está falando aqui no trecho. No início ficou meio nebuloso, mas aos poucos que a gente vai vendo cada palavrinha aqui, vai abrindo o entendimento. Aí a Luísa diz, parecia que essas coisas ditas antes por Jesus aproximam-se a passos rápidos. Por quê? Jesus está sempre dizendo para ela, alertando ela sobre castigos, né? Então ela está alerta nisso. Agora nosso Senhor, vendo isto, moveu a compaixão. Aproximou-se da parte escura que estava sem Deus e lançou sobre a cruz que tinha na mão. Como se tivesse colocado, eu entendi como se ele tivesse colocado aquela parte da terra na cruz. A cruz, ela, quando você passa por um problema, por uma cruz, você tem dois caminhos, né? Eu tô falando até da minha vida pessoal. Você tem dois caminhos, ou o desespero, ou você se voltar para Deus. Que aí você percebe que você precisa de Deus para viver. Que foi o que aconteceu comigo. Ele me tirou de um buraco negro que eu estava me enfiando. Eu ia entrar numa depressão profunda. E Deus sabe o que ia acontecer comigo, com os meus filhos. Eu estava numa situação, assim, muito ruim. E foi aí que Deus lançou para mim a mão dele, né? E assim, eu não vou falar para você que ele lançou uma luz e eu fiquei, a partir daí aconteceu milagres e prodígios na minha vida. Não. As cruzes se intensificaram. Só que ele abriu meu olho, ele conseguiu aos poucos, porque hoje que eu vejo mais, eu enxergo mais do que eu enxergava antes. Aos poucos ele dá pra gente o entendimento, né, do que é a cruz. Então você começa a compreender a cruz que você está carregando ali e você vai se movendo em direção a Deus, ele vai te moldando. E aí ele diz aqui, glória à cruz. Por quê? A cruz leva a gente a Deus. Ele morreu numa cruz por nós. A cruz é simbólica, mas ela é verdadeira, né? Ela é simbólica, mas é também verdadeira. É simbólica no que diz respeito à nossa vida real, assim. A cruz são os nossos problemas. As cruzes, né? São as coisas que a gente enfrenta durante a nossa vida. Mas a cruz serve para nos trazer a luz, e não para nos deixar lá carregando ela e achando que isso é virtude de falar, eu vou aceitar essa cruz aqui e não vou fazer nada, vou ficar quieta aqui com ela e essa vai ser a minha virtude. Não. A cruz te move a você consertar a sua vida, a você enxergar o que Deus quer para a sua vida e ir consertando a sua vida e a vida ao seu redor, né? Foi o que eu falei hoje que eu tinha entendido a cruz antes como resignação completa e absoluta da situação que eu vivia antes, que eu estou tentando mudar na minha vida. Então, a cruz é você pegar aquele problema, aquela situação e ver o que Jesus quer que eu faça, o que Deus espera de mim nessa situação. Ele quer que eu fique parada agora, ele quer que eu haja, é uma situação em que eu tenho que me resignar ou uma situação que eu tenho que agir para mudar, né? Então, uma situação que está totalmente desordenada aos olhos de Deus, um casamento desordenado, ele não quer que você carregue aquele casamento ali da forma como ele está e falar que aquilo ali é... Não, se é uma situação de pecado que você está sofrendo contra você, você tem que agir contra aquilo. É a justiça de Deus. Deus está te pedindo para agir com a justiça dele. Então a cruz, ela tem essa função, esse poder na vida da gente. Ela dá glória a Deus por isso. Glória à cruz, ele diz. E aí ela fala que parecia que aquela cruz chamava de novo a luz.
e os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. Sacudindo-se, ou seja, eles acordaram, né? Sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro.